quero prosseguir falando com vocês mais um pouquinho sobre anjos. Então vamos a esta mesma leitura que fizemos ontem em Taubaté, quando pregávamos sobre anjos em prisões. É o versículo 6º de Judas. Versículo 6, Judas só tem um capítulo, então vamos a esta leitura. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Mais uma vez, grande Criador, nós cremos que o Senhor nos sustentará através da palavra, não para encher horário, mas para edificar a fé de um povo que crê na sua palavra. Conceda-nos esta vitória, Senhor, que cada um chegando aos teus pés creiam que já foram curados, que já foram perdoados, que já foram salvos. E estamos aqui em gratidão ao Senhor pela cura, pelo perdão, pela salvação. Obrigado por tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Seres criativos. Bem, a pergunta é simples: o que é um anjo? Um anjo, você pode encontrar que ele é um mensageiro. Mas eu quero falar no sentido que o profeta também fala na mensagem Cristo, mistério de Deus revelado. O anjo, ele diz, anjos são seres criativos de Deus. E eles deixaram o seu posto digno, o seu lugar de principado, de dignidade. E ao deixar esse lugar, porque eles haviam escolhido outro lugar onde viver, já não estavam dispostos a serem liderados por Cristo. Isso começou no céu. Quando você vê toda a desobediência na terra, ela começou lá no céu. Foi ali que os anjos rebelaram contra Deus. E tinha um que dominava todos eles, que era Cristo, e estava ali em forma de uma estrela da manhã, a estrela d'alva. Mas logo teve também, como Isaías mostra, ele teve aquela filha da manhã, e veio trazer a escuridão para todos. Quando você rejeita a luz, a única coisa que você pode ter é trevas. Então, quando eles rejeitaram a Cristo, a liderança de Cristo, em todo lugar, até os bandidos têm um líder. Você pode ver que se matar o líder dos bandidos, aquilo ali acaba. Então, tudo tem um líder. Deus tem um líder. Sempre um homem que Deus enviou à terra com uma mensagem é um líder. Ele foi um líder de Deus aqui na terra.
Mas no céu também havia nós conhecemos como Miguel, que era o líder. E Lúcifer não queria aquela liderança. Esse é o problema. Lúcifer queria liderar. Lúcifer não queria ser mandado, ser governado. Lúcifer, que era um anjo também de luz, criado por Deus, ele queria mandar, ele queria liderar. Se tivesse ficado naquele primeiro propósito, naquela dignidade que Deus os havia colocado, eles não teriam causado o que causou no mundo, e nem o que está causando. Mas dentro havia insatisfação. E como a gente sabe que Deus, sendo eterno, ele já sabia que tudo isso tinha que acontecer, e que tinha que haver um anjo que ele criasse e que viesse rebelar, deixar o seu principado, deixar o seu lugar digno e buscar uma outra coisa. Que a gente deve parar onde Deus tem nos colocado. Eu não estou com a mensagem aqui, mas o irmão Brana diz: você deveria, se você é um evangelista, continue um evangelista. Se você é um pastor, continue um pastor. E logo ele diz nos próximos parágrafos, ele diz: não tente o evangelista ser um pastor, o pastor ser um profeta. Cada um estar satisfeito com aquilo que ele tem. Aquele é um posto digno. A pessoa não vê. Agora vocês veem, a mulher, ela tem um posto digno. Ninguém mais tem. É um posto digno dela. Pela Bíblia, é criar filhos, permanecer firme na fé. Esse é um posto digno. Pela Bíblia. Agora, logo, o que a lei permite, o que Satanás tem descido e tem feito a obra, completando seu trabalho, ele tem mudado o posto digno daquela mulher. Então faz da mulher uma outra coisa, por isso ela não é mais. Você não consegue tomar muitas mocinhas de hoje e ser aquela boa cozinheira, é muito difícil. Porque elas têm tomado outro posto. Elas não têm tomado um posto digno, como um principado, certo? Um lugar onde ela pode crer que estará agradando o pai, a mãe, o marido e agradando a Deus. Então ela acaba deixando esse lugar. E é por isso que nós temos toda a queda moral que temos, porque começou lá atrás. A nossa primeira mãe foi a primeira rebelde, foi a primeira que levantou contra seu próprio corpo, que era o Adão, seu próprio marido. Foi a primeira que vendeu o seu posto de dignidade, de honraria. Ela trocou aquele posto de dignidade para ser uma mãe de um pervertido, praticamente a mãe de um diabo. A Bíblia diz: não como Caim, que era do maligno. Se é do maligno, porque foi o maligno que gerou. Se é de Deus, porque foi Deus quem gerou. Então 1 João 3,12 já mostra que Caim era do maligno. Agora, o que fez Eva trocar aquela posição, aquele lugar, aquele posto digno? Ela deu ouvido a outra coisa que não era seu marido e que não era Deus. Isso tem feito com que o mundo caísse. Nós temos a queda agora mundial. E a mulher diz: mas o que eu tenho a ver com Eva? Ué, você tem a mesma natureza dela. Está diante das mesmas opções. Pode escolher vida ou morte. Era o que estava diante de Eva. E ela escolheu morte. Então, o que hoje as pessoas escolhem? O que a igreja, diante da igreja também está a vida, os credos, os dogmas, as interpretações, está vida e morte.
a morte está matando através das interpretações e a vida através da revelação, quando a igreja. Então, a igreja deveria se posicionar no seu lugar digno, no seu posto digno de saber. Também estou aqui como um ser criativo de Deus, certo? Assim como os anjos são seres criativos de Deus, e o importante é sabermos que Deus criou sabendo que aquilo ia cair. Deus criou sabendo que aquilo ia dar problema, que nada enganou Deus, nada foi uma surpresa para Deus. Mas como ele tinha em si, nós sabemos que o profeta ensina, e Deus tinha em si seus atributos de salvador, de curador. Mas como curar se não tem ninguém doente? Como salvar se não tem ninguém perdido? Então ele teve que colocar o homem e a mulher ali no livre-arbítrio. Vocês vão escolher agora. E Deus já sabia, eles não vão escolher a vida. Eles não vão me escolher. É assim, as pessoas sempre escolhem da parte errada. Coloca Jesus e Barrabás. Quem vocês querem? Quem quer que eu solte? A Jesus ou a Barrabás? Nós queremos Barrabás. Eles nunca escolheram a palavra. Eles nunca escolheram Jesus. A Eva nunca escolheu obedecer o marido, obedecer a Deus. A igreja nunca escolheu obedecer a palavra, obedecer a Cristo. É por isso que nós temos o que temos hoje, o baixo caráter, desde nossas filhas até as anciãs e anciãos. Por quê? É porque houve uma queda lá atrás, e aquele mesmo espírito que provocou a queda, ele está trabalhando até hoje. Ele não para de trabalhar. Assim como aquele mesmo Deus que veio através de um cordeiro, que o próprio Deus matou lá no Jardim do Éden, para perdoar, para salvar o homem, aquele mesmo Deus continua ainda salvando até hoje. Cada vez que ele salva é através do sangue. Lá no início foi através do sangue, em Cristo foi através do sangue. Agora, a revelação, você não tem revelação sem sangue. A revelação vem através do sangue, porque Deus está no homem. É isso que o povo não entende. Deus sempre passa através de um mortal. Ele era, lá atrás, a oferta era um animal. Aqui na frente a oferta era o Filho de Deus. E aqui no último dia, a oferta era brana. É um homem. Entende? Sempre vem Deus trabalhando através de ser humano. Agora, não é o sangue do homem que faz algo. Não é. Porque o sangue de Jesus Cristo não era sangue de um homem. Era sangue de Deus. Se você for olhar o sangue de brana, é sangue de brana. Entende? Agora, a vida está no sangue. Então, a vida de Cristo é que estava em brana. É isto que é importante para nós, e vermos que nós somos agora seres criativos deste dia. E temos que tomar cuidado, porque Deus tem os seus seres criados por Ele, mas Ele sabe que eles vão cair. Deus tem um homem feito por Ele, Adão, mas Ele sabe, esse homem não vai me ouvir. Isto que é importante, é seguir a Deus, é que Ele sabe das coisas. E vem a pergunta, então por que Ele permite isto? É porque Ele vem para te salvar, Ele vem para te perdoar. Ele dá uma oportunidade para o ser humano, na expressão de seus atributos de salvador, de curador. Ele está dando uma oportunidade para o ser humano que caiu se levantar, para o ser humano que se enfermou ser curado, para o ser humano que se perdeu ser achado. Entende? Isso daí tudo é o trabalho de Deus, porque aquilo estava nele. Então, vamos notar que cada vez que Deus faz isto, Ele não perdeu as rédeas, Ele não perdeu o domínio. É o homem que perde o seu posto de dignidade. Eva perdeu o posto de dignidade. Por quê? Para começar, ela não precisava ter dor para dar luz. Ela não precisava. Precisou porque ela mudou o posto de dever. Ela saiu de trás da palavra e passou a gerar um filho através do sexo. Então, agora, com dores, dará à luz filhos. Isso foi
o que Deus disse lá no princípio. E ele não muda, entende? Ele continua até hoje, porque as pessoas fazem a sua escolha da forma errada. Deus propõe para elas e mostra: isso daqui é inferno, isso daqui é céu. E elas vai para o inferno, elas escolhem o inferno. Isso daqui é morte, isso daqui é vida. Ela não comeu do fruto da vida. O fruto da vida era a obediência à palavra, era a obediência ao que Deus tinha dito. E o fruto da morte era desobediência à palavra, aquilo que Deus falou. E foi exatamente ali onde comeu e gerou, veio o pecado. E Deus não parou por aí. Você pode ver que o homem caiu, Deus não parou por aí. E o homem que caiu, você sabe que é o homem animal, esse homem de fora, essa carne. Entende? Porque o homem criado à imagem de Deus é o de dentro, é o homem espírito. Esse é diferente. Mas quando você está envolto a essa carne, tem que tomar cuidado, porque o homem que cai é exatamente por causa desta carne, é o de fora. Então foi o homem animal que caiu e não a imagem de Deus. Não é a imagem de Deus que caiu. O que caiu foi o homem, lá no princípio. E Deus veio para levantar o homem que caiu. Porque a imagem de Deus que estava dentro dele veio Cristo. Ali estava Cristo. Quando apareceu Cristo, a Bíblia mostra que ele é a imagem de Deus. Esse não caiu. Esse não caiu. Então, o que caiu lá foi a imagem humana. É o que é humano, é o de fora. Se você não tem algum conhecimento, é saber se um homem animal, o de fora a nossa carne é igual a dos outros, entende? O que difere nós dos animais é só a alma, que nós temos uma alma que nós podemos ter capacidade de escolha. O cavalo ele não tem capacidade de escolha a quem ele vai pertencer. O boi não tem capacidade de escolha a quem ele vai pertencer, tem que pertencer ao seu dono. Aquele que aparecer, o seu dono vende ele, pronto. Entende? Ele não tem capacidade de escolha. O homem tem capacidade de escolha. A mulher tem capacidade de escolha. Então esta é a nossa diferença do animal. Por isso que o de fora é animal. Mas existe dentro uma alma que faz a diferença. E nós aqui, por dentro, temos escolhido, ao invés do que Eva escolheu, a morte, temos escolhido a vida. É nesse tempo final. Mas só de você ver o trajeto, desde o céu, passando no Éden, tudo é desobediência, tudo é rebelião, tudo é saindo do seu posto digno, posto de honraria. Você pensa que o que Lúcifer tinha, um posto honrado. Ele estava entre as estrelas, era mais próxima de Miguel, mas ele quis ser Miguel. Ele quis ser aquele anjo e ele não podia ser. Ele foi criado para ser o que ele era. Mas desde o céu já estava algo no seu coração. Eu vou fazer um reino acima do de Deus, acima de Miguel. Isto é, a criatura querendo ser acima do Criador. Esse é o problema. Então isso começou no céu, isso veio para a terra. Veio para a terra em forma de desobediência, porque aí eles não ouviram a Deus, ouviram os homens. O homem, olha para você ver, a mulher não ouviu o marido, ouviu a serpente. O marido não ouviu a Deus, ouviu a Satanás, a mulher. Que ali estava, a mulher estava naquele tempo ungida. E ao invés dele ouvir a Deus e obedecer, e não sair do seu posto digno de honraria, ele saiu do seu posto digno e acabou se perdendo. E nós todos fomos atrás dele, porque nós viemos dali. Esse é o nosso problema. Nós viemos dali. Esse é o homem natural. Por isso que Deus veio em Cristo, para trazer para nós, neste homem natural, a imagem do espiritual, a imagem de Cristo. Então, você não precisa continuar apenas com esta imagem rebelde, que não parou no seu devido lugar, que saiu do seu posto de dever, que deixou sua dignidade, que deixou seu posto de honraria. Você agora pode fazer uma escolha.
porque agora você tem Cristo e você escolhe estar ao lado de Cristo, ao lado da palavra. Você não vai escolher como aqueles anjos no céu escolheram estar ao lado de Lúcifer, e outros escolheram ficar ao lado de Miguel. Na terra é a mesma coisa. Quando veio para a terra, a coisa começou ali também no Éden. Eles, ao invés de escolher ao lado de Deus, a mulher deu ouvido à serpente. Ao invés do homem ouvir a palavra, ele deu ouvido à mulher. A mulher significa igreja. O homem deveria ouvir a palavra. Como nesse tempo que nós vivemos, o homem deveria ouvir a mensagem do profeta. A mensagem. Não é uma interpretação. O que a igreja fez desde que os discípulos, apóstolos partiram? O que a igreja fez? Ela não ouviu mais Deus. Ela começou a ouvir um homem. Ela começou a ouvir uma organização. E aí ela começou a gerar aquela semente outra vez. A igreja gerou um Caim como Eva gerou Caim. Entende? A igreja gerou um Caim lá atrás. Por quê? Porque ela não deu ouvido a Deus, ao marido. Ela ouviu os homens. Ela ouviu as interpretações. E ali começou a doutrina da Santíssima Trindade, da unicidade. E aí vem uns crendo em 2, em 3, 4, 5. Por quê? Porque eles saíram do posto original. Se eles tivessem ficado lá naquele lugar digno, original, que você saiba, Israel, que eu sou Deus e não há outro. Se eles tivessem ficado nisto, era um só. Se eles tivessem ficado em Jesus Cristo, como aquele mesmo Deus que não há outro, e ele diz, porque o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Se eles tivessem parado em Isaías 9 e 6, eles estariam no seu lugar digno. Eles estariam vendo o mesmo Deus que criou, era o mesmo Deus que estava aqui na terra, para morrer agora, para pagar a pena do nosso pecado. Porque ninguém podia pagar. Irmão Brandizão, não tinha anjo, não tinha profeta, não tinha homem que pudesse pagar. Deus teve que descer e pagar o preço do nosso pecado. Então ele desceu, mas para pagar o preço ele tinha que verter sangue. Então ele foi mortal, ele foi filho, ele foi homem. Isto é que o povo precisava ter revelação, mas não consegue revelação nem para isso. Até chegar nesse tempo que nós estamos vivendo. Você vê o que tem acontecido com a mensagem do profeta. O que o povo fez com a mensagem. Mas é só você olhar lá atrás, ver o que o povo fez com a mensagem de Paulo, de Pedro. O que eles fizeram? Do ano 300 para cá, a mensagem de Pedro já não está valendo mais nada. Ninguém tinha mensagem de Pedro, de Paulo, não tinha mais aquela mensagem. Eles deixaram o posto digno também, e eram seres criados por Deus, certo? Seres criativos. Deus criou quem? Eram anjos. Esses são os anjos, seres criados por Deus, mas eles também fazem a sua opção aqui na terra. E o mais importante, irmão, é nós saber que tipo de anjo nos unge. Cada um de nós temos um anjo. Se o nosso anjo é um daquele que rebelou no céu, cada vez que a mensagem chega, nós vamos rebelar contra ela. Cada vez que Deus revela, manifesta, revela, Ele manifestou em Cristo, revelou na igreja, manifestou em Brana, revelou no povo. Cada vez que Deus faz isso, então as pessoas não dão conta de ver o que Deus está fazendo. É que essas pessoas, elas estão dominadas por espíritos que são anjos caídos do céu. E nós temos aqui na mensagem, você pergunta assim, mas quais esses anjos que caíram do céu? Aqui em Cristo, o mistério de Deus revelado, o irmão Brana vem e diz, era anjos luteranos, wesleyanos, católicos, pentecostais. E até ali, até no irmão Brana. Mas você pode prosseguir. Agora são anjos da primeira e segunda etapa. Anjos caídos. E tem uns que são anjos que personificam,
querem fazer uma coisa quase igual. Esses são os anjos também caídos da terceira etapa, da terceira puxada. Em cada época nós vamos encontrar esse tipo de anjo aqui na terra trabalhando. Presta atenção. A mensagem Cristo e Mistério de Deus Revelado, 552. O que eles fizeram? Venderam-se por arrazoamentos de sabedoria e educação. Como fez Eva, anjos caídos fizeram. Wesley foi um homem de Deus, mas o que seguiu a ele? Anjos caídos. É só o mensageiro morrer, logo os anjos caídos chegam. Porque eles formam a doutrina em cima daquilo que aquele anjo de Deus trouxe. Eles formam a doutrina, então eles são anjos caídos. Aquele anjo que trouxe a mensagem, Lutero, era de Deus. Os luteranos que vieram depois eram caídos. Aquele anjo, Wesley, era de Deus. Os que vieram depois eram caídos. Aquele anjo pentecostal, que foi um homem que trouxe essa mensagem pentecostal, era o anjo de Deus, mas depois segue os anjos caídos. É só que ele ao morrer, eles denominam. Então segue anjos caídos. Que anjos? São mensageiros, são pastores, são sacerdotes, são pessoas que ministram a palavra de Deus depois que aquele anjo morreu. Entende? O anjo de Deus. Nós temos que ver, Lutero não era o errado, Wesley não era o errado, o dia de Pentecostes não era errado. Errado foi quem veio depois. Sempre o que vem depois é que faz a coisa errada. Errado não era Adão, você pode ver a Eva que veio depois. Tudo isso daí você tem que levar em conta. Cristo não era o errado, foi a igreja que veio depois. Entende? Ele veio na igreja primitiva, naqueles primeiros anos, logo no ano 300, a igreja já não era mais a primitiva. Agora nós estamos a 2 milênios da era primitiva. Está muito pior hoje ainda. Mas as pessoas não vão perceber. Por quê? Caim fez um holocausto a Deus, uma oferta. Orou. Abel também fez. Então como você vai saber quem é de Deus, quem não é de Deus? Tem que ter revelação. Tem que ter revelação porque os dois estavam orando. Os dois estavam no altar, a diferença era, na verdade, o sacrifício, a diferença é que um tinha frutos e o outro tinha um cordeiro morto, ensanguentado. Essa era a diferença, mas qual que você aceitaria? A religião bonita, a religião de frutas. Aquela religião bonita, uma religião teológica, ela é bonita, ela chama atenção, mas a religião de sangue, de cordeiro, ela não chama atenção. Você não quer nem ficar ali perto, é morte aquilo ali. Alguém morreu, algo morreu, e se você não se identificar que morreu para você não morrer, então você sai daquele posto digno e passa para o indigno, para o posto de frutos, quando não tem uma revelação. Você pode ver, é isso que a igreja tem. Olha o que a igreja recebeu depois que os apóstolos partiram. A igreja não tem revelação mais. A igreja não está no posto digno dela mais. A igreja não batizou mais em nome de Jesus Cristo depois do ano 100. A igreja não batizou mais em nome de Jesus Cristo. Por quê? Ela saiu do posto do dever dela. Ela saiu daquele lugar privilegiado, aquele lugar de honra, aquele lugar digno. Ela saiu, aí ela criou, formou credos, dogmas e trouxe aquela doutrina da Trindade para o povo, e que vieram através até de Lutero, porque Lutero veio, ele era uma raminha apenas desta árvore. Veio Wesley, mais um pouquinho, vieram os pentecostais, mas não puderam ter luz, mas a Bíblia diz, Zacarias 14, 6 e 7, no entardecer haverá luz. Então, quando veio a luz, eles não puderam receber aquela luz. Por quê? A luz da vista e a luz cega. A luz faz duas coisas. Se você está em trevas e há uma luz de uma vez, você cega. É por isso que Deus veio dando luz devagar com Lutero, com Wesley, com Pentecoste. Quando chegou em Brana, ali estava a luz. Entende? O Wesley não era a luz. Lutero não era luz, pentecostais não era luz, mas Brana era luz. Se você vier caminhando pelo Velho Testamento, você vê que eles não eram a luz. Quem era a luz era Jesus. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Os outros não eram a luz.
mas teria que seguir aquela luz agora. João indicou aquela luz. Os profetas, Brana veio e indicou a luz. É Cristo, é a palavra revelada. O esposo é a palavra revelada. Ele veio e indicou. Mas a igreja não seguiu aquela luz. E aí ela começou a gerar filhos. E seus filhos que são gerados são de anjos caídos. Tem anjos caídos. Esses anjos caídos geram ministério. Esses anjos caídos geram filhos, milhares e milhares de filhos. Eles geram anjos caídos, pregadores caídos. Caídos da onde? Eles caíram da mensagem original do tempo de Paulo, de Pedro. Eles caíram da mensagem de Lutero. Eles caíram da mensagem de Wesley. Eles caíram da mensagem pentecostal. E eles caíram da mensagem de Brana. Eles caíram, são anjos caídos. Porque irmão Brana partiu, você pensa, não, todos, quando o mensageiro vai, então é lançada uma praga sobre os que ficam. Em vez de lançar vida, lança uma praga sobre os que ficam. E a gente pensa assim, bom, então veio o Brana, Deus derramou toda a luz que precisava, aí não tem mais nenhuma praga, foi só Brana morrer, filho. Irmão Brana morreu, então a praga foi jogada sobre o mundo outra vez. Novamente, a cegueira, anjos caídos. Caídos da onde? Caídos do seu posto digno. Meu irmão, se todos nós pudéssemos voltar lá no posto digno, onde Brana mostrou. O irmão Brana diz assim, olha, cura divina é uma isca. Ele diz, cura divina é para chamar a atenção das pessoas, mas não é a minha mensagem. Ele diz, não era a mensagem do sétimo anjo. Entende? Ouvi, mas agora vejo, 201, você vai ali. Ele diz, não é a mensagem do sétimo anjo, cura divina. Era a revelação da palavra, a mensagem. Então, os pregadores, desde o tempo que o irmão Brana partiu, eles deveriam ter permanecido no lugar digno. Aquele lugar digno era como anjos, eles deveriam ficar como pastores, eles deveriam ficar naquele lugar onde irmão Brana diz, olha, cura divina não é o meu ministério. Mas ele curou. Eles quiseram fazer também um ministério de cura divina, mas irmão Brana estava mostrando, esta não é a mensagem do sétimo anjo. Ele mostrou isso também nos ungidos dos últimos dias, 373, 374 ou 262 também da voz de Deus. Ele mostrou a cura divina não era a mensagem do sétimo anjo, mas era a mensagem que vinha após a cura. Mas os pregadores, eles caíram daquele lugar, o estado original, eles caíram da dignidade, da honraria. Onde Deus honra um pregador é quando ele fica naquele lugar onde Brana disse. O que adianta eu falar para vocês, irmãos, vamos fazer uma fila de oração, vamos orar porque Jesus Cristo está aqui e Ele vai curar, e esse é o trabalho que nós temos que fazer de cura divina aqui na igreja, porque isso foi o que o irmão Brana fez. Quer dizer, eu estaria mentindo para vocês. O próprio irmão Brana que fez, diz, não é a minha mensagem. O próprio irmão Brana, que tinha poder para orar enfermos, ressuscitar mortos, ele diz no primeiro selo 75, desta última tradução, com o que nós temos agora, não podemos subir, não podemos fazer este rapto. E ele tinha poder para cura. O que precisava? Ele diz, precisamos destes 7 trovões. Quando os pregadores caíram, eles caíram dos trovões. Sabe por quê? Eles não podiam pregar aquilo. Eles não eram anjos de trovões, eles não eram anjos de 7º selo, eles não eram anjos da noiva, entende? Eles não eram, por isso eles caíram. A gente fica preocupado, são pessoas boas, mas desde o passado, quando você chega perto ali no tempo de Jesus, mesmo lá no tempo de Moisés, você vê, Coré, Datã e Abirão, são sacerdotes. Porque agora a terra abriu a boca e os engoliu? Porque eles levantaram contra um homem. Eles queriam que tivesse mais homem santo, e Deus diz, não, é só Moisés. Eles queriam ser chamados de santos como Moisés o era por Deus. Mas Deus só respeitou a Moisés. E a coisa vem vindo, você vai caminhando isso até chegar em Judas. Judas fez a mesma coisa. E você sabe que Judas não podia seguir a mensagem.
eu não sei, devo não ter marcado aqui, mas Judas não podia seguir a mensagem. Ele veio fazendo um grande trabalho. Você pensa, um homem que Jesus passa perto dele e diz: siga-me. Alguém não, mas eu fui chamado por Deus. Judas também foi. Esse é o nosso problema. Das pessoas pensarem: eu fui chamado por Deus, eu fui escolhido por Deus. Judas também foi. Os 70 também foram. Todos chamados por Deus. Na hora da escolha, então eles não estavam lá. Os 70 não estavam, o Judas não estava. Bem, deixa eu ler mais um pouquinho aqui, enquanto o meu tempo vai esgotando. O irmão Branco está falando de gente condenada que nunca poderá ser salva porque está condenada desde antes. Esse é o 166, almas encarceradas, da tradução de Goiânia. Como Judas Iscariotes, que nasceu um filho da perdição. Você me pergunta: Judas? Sim, senhor. Recorde, ele foi muito religioso. Agora, por que ele era filho da perdição? Escuta. Porém, não podia seguir a mensagem até o fim. Nós temos gente muito religiosa. Vamos buscar entre os pentecostais. Nós temos gente muito religiosa, mas não puderam seguir a Bíblia até o fim. Eles não puderam seguir. Eles começam, Pai, Filho e Espírito Santo, mas eles deveriam chegar agora, no dia de Pentecostes, e dizer: irmãos, vamos batizar para arrependimento, vamos batizar agora para remissão de pecados, vamos batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas os pentecostais não puderam seguir. Então o que são? Anjos caídos. Esse que é o problema. Nós vamos encontrar a mesma coisa agora na mensagem. Vamos encontrar a mesma coisa, o povo na mensagem. Eles vieram e alegres receberam a mensagem desde o princípio. Eu tenho que voltar lá atrás no tempo de Moisés outra vez. Eles receberam Moisés, eles saíram do Egito, mas não puderam seguir a Moisés, a mensagem, e morreram no deserto. Tiveram que morrer, porque não puderam seguir a mensagem. O problema é esse, irmão: a pessoa que dentro dela tem um anjo de queda, um anjo que perdeu sua dignidade. Nós temos que tomar cuidado com isso. Você perde o seu posto de honra. A dignidade é um posto de honraria que você tem. Então você perde aquele lugar de honraria. Ninguém vai te honrar mais, porque você caiu. Você caiu daquela palavra, você caiu daquela revelação. Então as pessoas caíram como Judas caiu, como o povo lá do tempo de Moisés caiu. Saíram, na verdade, eles saíram para o deserto, mas morreram no deserto. E assim tem acontecido a mesma coisa com a igreja. Eles estão fazendo como Judas o fez. A irmã Brana diz assim, 169 almas encarceradas hoje. Recordem, ele foi muito religioso, porém não podia seguir a mensagem até o fim. Irmãos, cada pedacinho desse a gente para. O povo da mensagem, você sabe que é o povo mais religioso que tem? É o povo da mensagem. Só que eles não puderam seguir a mensagem até o fim. Não puderam, eles pararam na primeira e segunda etapa. Eles não puderam seguir a mensagem até o fim. E não podendo seguir a mensagem até o fim, eles estão provando para si próprios que eles são um anjo caído. O que está lhes ungindo é um anjo que perdeu o seu prestígio, é um anjo que caiu de sua honraria. E eles não percebem isso. Ele podia tomar uma parte, mas a outra parte não lhe cabia. Eles podem tomar a primeira e segunda etapa, mas a terceira não dá. Eu sei que é forte, mano. Esses parágrafos, se fosse pregado só no tempo de irmão Brana, os pentecostais tomam uma parte e eles pulam, eles gritam, eles curam enfermos, expulsam demônio, fazem um bom trabalho, mas eles não podem tomar a parte do Elias, a parte da revelação. Mas hoje não é assim. Hoje não são os pentecostais, hoje é o povo da mensagem. Quando você fala em selos, trovões, novo nome, é o povo da mensagem que se arrepia. Eles não querem ouvir, eles não querem seguir a mensagem. O mesmo espírito de Judas, mas você vai encontrar com eles, são santos. Talvez as suas famílias é melhor que a nossa. Certo? É desse jeito, só que não tem
luz da palavra, não tem a revelação da mensagem, não segue a mensagem até o fim. Ele podia tomar uma parte, mas a outra parte não lhe cabia. Eles podem tomar a cura. Agora, irmão Branham, que era o mensageiro que pregou cura divina, gente. É ele quem pregou cura divina. Olha o que ele está dizendo. Eles podem tomar a cura e as outras coisas semelhantes, mas quando se trata de Deus trazendo esquilos à existência pela palavra, então isso é muito profundo. Eles vão até um ponto. Eles chegam na cura divina, eles querem só cura divina na igreja, mas na hora de criação de esquilo é hora de revelação, é hora de palavra falada. Você sabe o que é a terceira etapa? A terceira etapa é a palavra falada por William Marion Branham. Isso que é a terceira etapa, terceira puxada. É a palavra falada por William Marion Branham. Agora, não, agora, hoje é a palavra falada pela noiva, pela esposa. É a palavra falada. Mas ela não pode falar a palavra que Branham não falou. Se Eva falasse a palavra que Adão ouviu, ela não tinha caído. Se a igreja falasse a palavra que ela ouviu de Cristo, ela não tinha caído. Mesmo passando pelo Pentecostes, ela perdeu aquela audição, ela não deu ouvido mais àquela palavra. Ela deu ouvido para outro homem e não para a palavra do dia. Assim aconteceu com o povo no tempo do irmão Branham. Eles estão pegando em cura divina, eles aceitam a cura e coisas semelhantes, mas quando se trata de Deus trazer esquilo pela palavra falada, eles não aceitam isso. E o que é isso? O tempo da palavra falada é a terceira puxada que o profeta pregou. É aquilo ali, era o tempo da palavra falada, mas eles não dão ouvido a isso. Deixa eu ouvir um pouquinho aqui, eu quero encerrar logo, mas deixar para vocês estas escrituras também que ajudam. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, eles falam, não, mas Deus vai ter misericórdia de mim. Entende? Você fica numa igreja que fala contrário à revelação dos trovões, você fica com pastores que fala contrário à revelação dos selos, dos trovões, contra o novo nome, você fica com anjos que fala contra esta revelação que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos. Você fica com esses anjos e depois pensa, Deus vai me perdoar. Não vai perdoar, não. Eu estou te avisando porque eu tenho Bíblia para isso, que Deus não perdoou nem os anjos. Ele vai perdoar a mim e você quando nós saímos do nosso posto de dever, de dignidade. Está aqui, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Estão reservados para o juízo, mas eles estão em cadeia de escuridão. Você sabe que está em cadeia de escuridão? Laodiceia é a era escura. Você está em cadeia de escuridão. Pergunta assim, você tem a revelação dos selos? Não. Você sabe o que são os trovões? É a voz de Deus. Não, eu quero saber se você sabe o que são os trovões. Por revelação. Estão em trevas. Eles estão reservados em trevas, aguardando o dia do juízo. Irmãos, a mesma coisa, é os mesmos espíritos. Você não pensa que esses espíritos já foi jogado para lá e que ele não está trabalhando. Não, eles estão ungindo as pessoas, porque eles estão aguardando o dia do juízo, mas eles estão guardados onde? Na escuridão. Guardado onde não foi revelado os selos, onde não foi revelado os trovões, onde não foi revelado o novo nome. Os anjos, os pastores que pregam que não foi revelado, são os anjos da escuridão. O povo não percebe. Se o povo pudesse ter luz para perceber, são os anjos da escuridão. Eles estão ali reservados para o juízo. Eles ainda não estão no juízo, eles estão reservados para o juízo. Aqueles anjos que também Deus não os perdoou, conforme diz São Pedro, Deus não os perdoou, eles estão lançados em prisão, na escuridão, aguardando o juízo. Enquanto eles estão nessa escuridão, todas as pessoas que não têm
a luz da palavra está na mesma escuridão desses anjos, está no mesmo lugar. Por isso você tem que ser agradecido a Deus, mesmo sem entender muita coisa, mas só de saber: Deus, eu tenho visto essa palavra, eu tenho visto a luz que o Senhor tem manifestado nesse tempo, eu estou enxergando o que o Senhor está fazendo hoje, dando luz à sua igreja, dando luz ao seu povo. Amém? Olha, é uma coisa muito boa. Deixa eu ver mais um parágrafo, um versículo aqui, já estou encerrando, mas deixa eu ler para vocês. Se Deus não perdoou os anjos, você acha que Ele vai perdoar qualquer um de nós, quando nós estamos agindo como aqueles anjos? Deus seria injusto se Ele não perdoou os anjos, porque os anjos não guardaram o seu principado, não guardaram o seu posto de dever, não guardaram o seu lugar de dignidade, de honraria. Deus não os perdoou. Então, agora nós vamos fazer a coisa errada, igual os anjos que fizeram, e achando que Deus vai nos perdoar. Estamos errados. Nós queremos colocar nós com o erro, com o anjo caído debaixo do sangue de Jesus Cristo. Não tem jeito mais. É isso que as pessoas deveriam perceber. Não tem jeito mais. Esses anjos já foram colocados na escuridão, e muitas vezes o pastor, o missionário, o evangelista está colocado em escuridão. O missionário é um apóstolo, ele sai de um país para o outro, muitas vezes ele está colocado em escuridão. Ele não sabe o que está acontecendo, porque ele está em escuridão, aguardando o juízo. E o que ele faz? Ele unge homens na terra da mesma forma. Olha aqui, isso até com Israel, o que Paulo fala: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Falando da rejeição dos judeus, então é a admissão do mundo. Nós entramos, os gentios entraram. Então, o que será então quando eles retornarem? Porque está para vir Moisés e Elias para eles. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Você sabe que durante 2 milênios os judeus foram cortados, e nós é que ficamos ali sugando da raiz da oliveira, a oliveira que é Cristo. Nós ficamos sugando da seiva, lá da raiz da oliveira. Mas foi cortado quem? Os judeus foram cortados. E os judeus eram o povo de Deus, era a nação de Deus. Deus cortou eles porque eles rejeitaram a manifestação de Deus ali no Calvário. Deus cortou aqueles que rejeitaram a manifestação deles no Pentecostes. Deus tem cortado cada um que tem rejeitado a sua manifestação. Na era de Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana, Deus está cortando cada um que tem rejeitado a luz nesse dia, quando a esposa de Cristo tem um ministério e está manifestando este ministério. Amém? Amém. Aqui ele diz: não te glories contra os ramos, e se contra ele te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados os judeus. Pela incredulidade, eles não viram o Messias, foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, Ele pegou o ramo natural da oliveira e cortou e colocou nós lá. O zambujeiro é o gentio. Mas quando você está enxertado, ali nele você está recebendo a vida dele, a força dele. Esse é o nosso período. E o judeu não pôde fazer mais nada.
Não pôde, o judeu agora está esperando Moisés e Elias para fazer esse ministério no meio deles, mas Deus tem cortado os judeus para colocar nós. Agora está chegando na hora nossa, que está sendo cortado os gentios, agora é cortado em Apocalipse 10, quando ele clama, o tempo acabou, quer dizer, o tempo dos gentios acabou. E aí o que vem? Vem a revelação dos selos, dos trovões, e depois vem aquele ministério de João que foi e tomou o livrinho, que João significa noiva. Ele foi lá e tomou o livrinho, comeu, foi doce na sua boca, amargo no seu ventre, e ele começa a profetizar a povos, reis, nações e línguas. Mas tem que seguir isso daí. O povo é destruído porque eles chegam em Apocalipse 10, de 1 a 7, não segue 8, 9, 10 e 11. Os versículos, eles não seguem aquilo para poder terminar a mensagem. Mas o que são? São seres criativos, são anjos, são pregadores que fazem isso, que atraem a atenção do povo, estão em lugar digno que todo mundo acha, porque eles estão no lugar de pastor, tem nome, são reverendos, são anjos. Mas as pessoas não percebem que o ministério que eles estão levando é de um anjo caído. Não é aquele que seguiu, é do anjo caído. Aquele que segue, ele vai primeira, segunda etapa, ele entra na terceira. Ele não fica esperando. Irmão Brana teve primeira, segunda e terceira puxada. Nós agora também já tivemos nossa primeira e segunda, estamos na terceira puxada nossa agora. Esta é a terceira puxada da esposa, porque nós reconhecemos que isso já foi feito pelo profeta, amém? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Deus vai me poupar, Deus vai me poupar. Deus não poupou os luteranos, que formaram uma mensagem em cima de Lutero. Deus não poupou os wesleyanos, que formou uma mensagem em cima de Wesley. Deus não poupou os pentecostais, que fizeram uma mensagem em cima de um homem que teve a luz em 1900. Não, Deus não poupou eles. Quando o irmão Brana veio e pregou, o irmão Brana disse: Pentecoste morreu, acabou. Isso foi o que o irmão Brana disse. Mas eles querem sair dizendo que não morreu, que não acabou. O profeta diz: morreu e acabou. E eles não percebem isso daí. Então aí vem essa última etapa nossa aqui, irmãos. Vem essa última etapa, que é a etapa da noiva. Nesse dia que nós estamos vivendo, a esposa de Cristo, ela dá ouvido à palavra do esposo. O esposo é a palavra revelada. A palavra revelada não é altar de frutos. A palavra revelada não é um altar bonito. A palavra revelada é um altar onde você começa a sofrer, a sentir o amargor do livro que você creu, que você comeu. Amém? Então, só para encerrar, esses seres criativos são anjos, seres criativos. Eles caíram, cada vez que caíram, formaram uma denominação. No tempo do irmão Brana, quando o irmão Brana, o ser criativo de Deus, também aqui, era um mensageiro, um anjo é um mensageiro, e aqui estamos aplicando essas coisas para vocês verem. Ele é um ser criativo de Deus, que trouxe a palavra, mas o que estão fazendo os seres criativos depois de William Brana? Eles já apareceram no tempo que o irmão Brana morreu, eles já formaram uma denominação. Ele vai retornar para revelar trovões, novo nome, terceira puxada, visão da tenda. Eles já formaram uma denominação e são anjos caídos, mesmo que foram criados por Deus. Criados por Deus, mas eles deixam o posto da dignidade, da honraria. Você não tem que ser honrado pelos homens. E quando você faz uma denominação, você é honrado pelos homens. Quando você fica com a palavra, você é digno da honra de Deus. Obrigado, Senhor, por mais este momento que meditamos na sua palavra. O Senhor sabe que não estamos aqui desejando ser alguma coisa, porque somos o que somos. Temos uma mensagem a entregar, como o seu profeta tinha para nos entregar. Nós temos hoje a mesma mensagem
para entregar para o povo, Senhor, a mesma mensagem que ele entregou, nada mais, nada menos. Então, se eu tenho encontrado onde o cordeiro saiu do trono, tomou o livro e converteu em leão, tenho que mostrar para o povo. Se eu tenho encontrado que o cordeiro tomou o livro e agora ele já não é mais mediador, tenho que entregar ao povo, Senhor. Se temos encontrado na sua palavra que os trovões foram revelados nos 7 selos, estamos entregando isto para o povo. Estamos entregando um novo nome para o povo, porque nós sabemos que o Senhor, nesse dia final, manifestou no HM. Estamos agradecidos por poder ver esta manifestação do Senhor nesta terra, em seu profeta, e não no mensageiro apenas, que os 2 anjos, Billy Graham e Oral Roberts, são anjos também de Deus, mas não tem o nome de Deus neles. O nome de Deus está no seu profeta. Deus, estamos agradecidos porque o seu profeta revela um novo nome de Deus, porque temos já sido batizados no nome de Deus, do Senhor Jesus Cristo, e agora, para a fé de rapto, temos a revelação do novo nome, não para batismo, mas para a fé de arrebatamento, para crer que os trovões já foram revelados nos 7 selos. Ajuda este povo, Pai. Eu não posso fazer nada por eles, senão pregar a palavra. Mas ajuda cada um de nós a permanecermos no posto de dignidade, Senhor, para não sermos considerados como anjos caídos, como foi Lúcifer. Como cada um caiu, como Adão caiu, Eva caiu, e como tantos caíram, Senhor, e vem caindo depois de Lutero, Wesley, e do povo pentecostal, e depois do irmão Branham, vem anjos caídos através de denominações. Ajuda-nos a permanecer de pé na revelação que foi dada ao 7º anjo, o que são os trovões, o que é o novo nome, o que é a terceira puxada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Minha vida está firmada sobre a rocha, e esta rocha é a pedra angular. Quando vem os vendavais e a tempestade, esta rocha não me deixa abalar. O apóstolo Paulo viu a rocha inabalável quando foi arrebatado até os céus. Ele disse que esta rocha é a mesma que estava com o povo de Israel. Esta rocha é Jesus Cristo, fundamento sem igual. Quem está sobre esta rocha não teme o poder do mal. Nesta rocha inabalável o homem sábio constrói. Vem a corrente das águas, mas a sua casa o vento não destrói. Esta rocha é a pedra rejeitada, desprezada pelos edificadores, mas descobriram que esta rocha, na verdade, é uma joia de altíssimo valor. É tão pobre sobre a rocha meu relato, porque de tudo que eu
e quem ela cair, reduz ao pó. Esta rocha é Jesus Cristo, fundamento sem igual. Quem está sobre esta rocha não teme o poder